Então, como a gente viu, a Cabalá, por meio das 22 letras hebraicas, por meio dos 22 caminhos de evolução, eles trazem correlação com as 22 cartas ou arcanos maiores do tarô. Então, os arcanos maiores do tarô, eles são arquétipos que retratam as virtudes, os desafios que todos nós, em algum momento da vida, ou de várias vidas, né? Se não conseguirmos uma única, vamos experimentar para conseguir evoluir como ser humano. E aqueles que atingirem a coroa se tornam aí meta-humanos, transcendem o humano. Então, cada arcano maior traz lições e momentos de vida que nos remetem a refletir sobre as luzes, as sombras que existem em cada um de nós. Porque essa experiência, essa vida, sim, nós viemos aqui para experimentar muita coisa, mas nós viemos aqui também para enxergar a luz e a sombra que existe dentro de cada um de nós, compreender, aceitar, transmutar e iluminar. O que é iluminar? É deixar de ter sombra e só passar a ter luz. Esse é o caminho dos iluminados, dos que realmente transcendem e ascendem. E agora nós vamos para a terceira parte da nossa segunda aula, que é falar propriamente dos 22 arcanos maiores do tarô, com base no livro Tarô Mitológico, que é o objeto aí do nosso estudo. Então, essas são as 22 cartas. O louco, ele está ali separado porque, para alguns tarólogos, o louco, ele transita, ele é um coringa que transita entre toda a jornada e toda a história. Vou entrar em cada uma delas com vocês. A gente, no tarô, os arcanos maiores, podemos dividir eles em fases, etapas, situações das nossas vidas. Então, na infância, muito correlacionado ao mago, a imperatriz, o imperador, sacerdotisa e hierofante. O mago é eu começar a pensar pela minha própria cabeça, eu começar a ter minha opinião formada. As crianças na infância, né? Eu quero vestir saia, não quero vestir calça. Eu quero a cor rosa, não quero a cor verde. Imperatriz é a mamãe, imperador é o papai, a primeira visão feminina, a primeira visão masculina de identificação da infância. Sacerdotisa é começar a entender o que está acontecendo com o próprio corpo, perceber por que menino tem piu-piu e menina não tem piu-piu, a abertura aí da sexualidade, entender como funciona essa coisa de distinção entre feminino e masculino, de começar a ter uma conexão com seus sentidos, com as suas vontades. Hierofante é começar a se adaptar à sociedade, para a escola, interagir com a sociedade, entender certas regras, isso pode, isso não pode, né? Você não pode chegar na casa do vizinho, do amiguinho e pegar alguma coisa que não é sua, então as regras, os dogmas, as questões de ordem social e de escolar. Na adolescência, representa aqui os enamorados e o carro, as dúvidas, os dilemas, de quem eu gosto, será que eu fico com fulano, será que eu fico com Beltrano, propostas amorosas, primeiro namoro, carro, decidir aí carreira profissional, por exemplo, do que eu quero seguir na minha vida, quando a gente já está lá no colegial precisando, né, tendo aí de repente que tomar decisões que vão levar a gente para um caminho, para um rumo lá no futuro. Então são os dilemas, a gente forma a nossa opinião, fica firme na nossa opinião, não ser Maria vai com as outras, enfrentar nossos dilemas emocionais, pessoais, profissionais. Vida adulta, já vem a justiça, a temperança, a força e o eremita. A justiça traz muito casamento, separação, divórcio, primeiro emprego, né, contratação, demissão. A temperança é entender que às vezes a gente precisa
ceder um pouco, buscar alternativas, não dá para ser tudo a ferro e fogo do jeito que a gente quer. Às vezes em casa a gente tem tudo na hora que quer, do jeito que quer, mas na rua é diferente, 2 pesos, 2 medidas. Tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual. A força é lidar com seus impulsos, lidar com seus instintos. A necessidade de ser correspondido. Eremita é saber avaliar, buscar respostas, querer entender um pouco mais do fluxo da vida, separar o joio do trigo, saber viver em solitude, ter um tempo só para você, querer fazer aquela reclusão, aquele período sabático para se voltar para dentro de si. As crises trazem aí a roda da fortuna e o enforcado, os altos e baixos, as reviravoltas da vida, quando a gente se sente impotente, travado, não consegue achar saída, se vitimiza ou então, né, joga a toalha, precisando aí realmente enxergar novas perspectivas, buscar virar o jogo a nosso favor. As transformações que a vida nos traz com a morte, o diabo e a torre. Então, a morte é entender os ciclos, os inícios e os fins das coisas, nos transformarmos, renascermos das cinzas, fazermos uma reforma íntima com a torre, nos reconstruir diante dos cacos de uma situação que do nada se desaba, cai na nossa cabeça e parece que o mundo não faz mais sentido. O diabo, também acredito que na adolescência ele tá junto, experimentar drogas, experimentar sexo, não ter muito compromisso, né? E aí já vem a transformação no sentido da vida adulta, entender o que te prende, o que te escraviza, o que te limita, quais são suas dependências, por que que a tua vida tá travada, quais são os seus tabus, por que que você não consegue se libertar e se soltar de algumas coisas. Os objetivos estão ali na estrela, na lua e no sol. A estrela no sentido de acreditar que existe uma força maior que nos guia, que nos rege, de ter esperança na vida, de acreditar que a gente vai alcançar aquilo que a gente tanto quer. A lua são os períodos de incertezas, de oscilações que todo mundo passa. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não devo mudar de rumo? Será que eu não estou me iludindo, me enganando? Eu ainda não tenho certeza de nada, mas enfim, minha intuição está me levando para esse caminho, para esse objetivo, então eu vou. O sol já é aquela certeza, você ter o sucesso, o reconhecimento que você tanto quis, depois de bastante esforço. Os ciclos, julgamento e mundo. A roda da fortuna traz destino, o julgamento traz karma e o mundo traz a sua conexão e a sua completude. Então, não julgar os outros, não se julgar, avaliar as coisas antes de tomar decisões, já é uma postura mais madura, adulta. O mundo, atingir um objetivo com sucesso, no sentido de se sentir completo com isso, realizado. Entender também aqui que às vezes a gente precisa aceitar a finalização de ciclos para um novo recomeço. Então, os 22 arcanos maiores do tarô, eles trazem insights, ajudas do universo. Eles nos mostram caminhos e situações que a gente precisa passar a cada etapa, a cada momento das nossas vidas.